Olá, Forjando Homens! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu vou procurar ser breve porque o assunto é extenso, né? A gente vai conversar sobre um assunto bastante interessante, especificamente no mundo cristão, né, que diz respeito à sexualidade, né? Os cristãos e a sexualidade, né? Parece mentira, mas a gente vive num mundo em que há muitas dúvidas, né? As pessoas frequentam a igreja, frequentam, conhecem a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, né? Eu mesmo agora estou fazendo uma sequência de leitura da Bíblia, iniciei agora no início do mês de julho, dia 1º, né? Graças ao nosso amigo Fernando Melo aí, né, que disponibilizou no canal dele uma, uma sequência, né, de leitura da Bíblia em 90 dias, né, e é o que eu estou fazendo, um programa de leitura da Bíblia. Eu nunca li a Bíblia, né? Eu sou convertido católico, né? Eu comecei a frequentar a igreja em 2008, né? E em 2017 eu recebi o sacramento do crisma, né? A confirmação, depois de ter feito catequese de adultos e tal. Então a minha conversão é recente. E de lá para cá eu venho procurando estudar, né, a Sagrada Escritura a partir das interpretações feitas pelos sacerdotes, né, nas santas missas e tal. E só que quanto mais se fala a respeito desse assunto, parece que mais dúvidas brotam. Então eu vou rodar nossa vinheta e a gente vai se debruçar a respeito desse assunto tão interessante que é a sexualidade cristã. Preparei uma apresentação para a gente abordar o assunto aí, né? Os cristãos e o sexo, né? Aliás, antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cadu, né? Eu tô à frente desse canal Forjando Homens, né? De volta, produção de vídeos, né? Nessa nova etapa do nosso canal, né? Tô as redes sociais aí a gente tem o Instagram, tem esse canal aqui no YouTube, né? E a ideia é a gente contribuir com esse assunto tão importante, tão deixado de lado, né? Que é a questão da masculinidade, né? E da masculinidade cristã. Tá? Então vamos à nossa apresentação, né? Os cristãos e o sexo. Eu vou promover essa apresentação agora e depois lá no final eu vou contar um pouco para vocês depois do porquê que eu resolvi fazer esse vídeo e de que forma eu posso contribuir contigo, né, acerca desse assunto, tá? Eu vou trazer para falar sobre esse assunto, peguei como base teórica uma encíclica, né, uma encíclica do Papa, hoje São João Paulo II, uma encíclica denominada Familiaris Consortio, né, que significaria, vamos dizer, associação familiar. Né? Uma encíclica que data do dia 22 de novembro de 81. 81. Lá se vão mais de 40 anos que essa encíclica foi escrita, né? E ele apresentou essa encíclica, depois lendo, né? Ele apresentou essa encíclica no dia da festa de Cristo Rei, daquele ano, né? De 81. Tá? Às vésperas do período do Advento, né? Falar sobre família. Ele escolheu um período muito frutífero para falar sobre o assunto, porque evidentemente a vinda do Cristo, Sagrada Família, o nascimento, a celebração do nascimento do nosso Jesus Cristo, no Natal, Advento, enfim, né? Ele escolheu um período muito propício para falar a respeito disso, né? E aí ele lançou essa encíclica e é em cima dela que eu vou discorrer sobre essas questões aí do sexo, da sexualidade cristã. Em primeiro lugar, nessa encíclica é feita uma abordagem. Eu coloquei como apresentação do problema. Né? Ele discorre, né, na leitura da encíclica a respeito de todos os problemas modernos, né, advindos da modernidade.
né, a questão do modernismo, a questão do aborto, a questão da pornografia, a questão dos estados modernos, né, em detrimento dos estados papais, dos reinos, enfim, todos os estados modernos, né, tudo isso ele vai discorrendo, além da questão da, do, da, da mulher, né, da dignidade da mulher, os direitos, enfim, tudo isso ele problematiza, vamos dizer assim, né, e ele traz para nós a apresentação do problema e uma chamada à conversão. Vamos dizer assim, ó, nós estamos no mundo, nós temos esses problemas, porém, nós somos católicos, né, nós somos cristãos, e nós temos uma forma de encarar isso. Né? Como? Nos convertendo. Então ele diz ali no ponto, num dos parágrafos, né? Isso é uma encíclica extensa, mais de 70 páginas. Né? Então eu pensei alguns pontos para a gente poder ter uma abordagem interessante aqui, tá? Até para não ficar muito extenso esse vídeo. Todos devemos opor-nos com uma conversão da mente e do coração. Todos devemos opor-nos às questões do mundo, né? Com uma conversão da mente e do corpo, seguindo a Cristo crucificado. No dizer não ao próprio egoísmo, à injustiça originada pelo pecado, né? O pecado das coisas do mundo e mesmo do pecado original, né? Porque o pecado original ele é um fruto do egoísmo, né? Do fruto, né? do pecado da serpente, enfim, você conhece a história, né? A injustiça originada pelo pecado, profundamente penetrado também nas estruturas do mundo de hoje e que muitas vezes opta a família na plena realização de si mesma e dos seus direitos fundamentais. Ou seja, o mundo propõe-nos mudanças, né? E a família tem sido a principal prejudicada. Isso, lembrando que a encíclica foi escrita lá em 1981. Né? Enfim, uma semelhante conversão não poderá deixar de ter influência benéfica e renovadora mesmo sobre as estruturas da sociedade. Ou seja, uma família convertida, uma família construída sob as bases cristãs, bem alicerçada, né, nos valores cristãos, nos princípios cristãos, ela vai influenciar positivamente a sociedade no futuro, né, por conta dos frutos que ela virá a nos produzir. Né? E aí, o Papa, então Papa hoje São João Paulo II, nos fala da questão da doação. Né? O que Cristo nos pede? Né? O matrimônio, o sacramento do matrimônio é, junto com o sacramento da ordem, um sacramento de serviço. Né? Um sacramento de serviço. Então existem lá, na Igreja Católica, existem 7 sacramentos. Né? E sendo que o sacramento da ordem, né? Ou seja, da formação do sacerdote, né? Da unção do sacerdote e do matrimônio são sacramentos de serviço, ou seja, de doação, né? No serviço em prol de algo que nós vamos ver agora. A revelação cristã conhece 2 modos específicos de realizar a vocação da pessoa humana na sua totalidade ao amor. A revelação cristã conhece 2 modos específicos de realizar a vocação da pessoa humana em sua totalidade ao amor. Quando a gente fala de vocação da pessoa humana, a gente tem que ter em mente que o ser humano ele não é só corpo, ele é espírito. Então a gente tem que pensar, quando a gente fala em vocação da pessoa humana, a gente tem que pensar que nós temos uma alma, nós temos um espírito, e esse espírito é uma centelha do Pai, do Criador, né? Que é o próprio Deus. Né? Então, se nós existimos, é porque nós somos criação, né? Nós somos criaturas. Né? Então, se nós somos criaturas, nós temos uma alma, nós temos um espírito. Né? Nós habitamos um corpo, mas nós somos eternos no espírito eterno, que é o próprio Criador. Né? Então, quais são as 2 formas, os 2 modos específicos de realizar a vocação da pessoa humana na sua totalidade ao amor? O matrimônio e a virgindade. Nós vamos ver em seguida como que ele aborda a questão da virgindade. Quer um, quer outro, na sua respectiva forma, ou seja, tanto no matrimônio como na virgindade, né,
são uma concretização da verdade mais profunda do homem, ou seja, o seu ser à imagem e semelhança de Deus. Né? Tanto no matrimônio como na virgindade, nós temos a possibilidade de expressarmos, né, da forma mais concreta possível, da forma mais profunda possível, né, o fato de sermos imagem e semelhança de Deus. Né? Por consequência, a sexualidade, mediante a qual o homem e mulher se doam um ao outro com os atos próprios e exclusivos dos esposos, por consequência, a sexualidade, mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro com os atos próprios e exclusivos dos esposos, atos próprios e exclusivos, ou seja, uma doação mútua e exclusiva. O matrimônio, a sexualidade, ela deve ser entregue pelos esposos única e exclusivamente um ao outro no matrimônio, no casamento. Não é em absoluto algo puramente biológico. Não é só pela criação, pela procriação. Mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa humana como tal. Quem é casado sabe que não há forma mais profunda de se conhecer uma pessoa como no matrimônio, como no casamento, como no convívio marital, homem e mulher. Ou seja, a sexualidade, né, realiza-se de maneira verdadeiramente humana somente se é parte integral do amor. Olha só, esta sexualidade realiza-se de maneira verdadeiramente humana, humana, mais uma vez, repito, no sentido amplo da questão da humanidade. Somos carne e somos espíritos. Somente se é parte integral do amor com a qual homem e mulher se empenham totalmente um para o outro até a morte. Ela só é integral se houver um empenho total para a manutenção do amor mútuo até a morte, até que a morte, o famoso, até que a morte nos separe. A doação física total seria falsa se não fosse sinal e fruto da doação pessoal total, na qual toda a pessoa, mesmo na sua dimensão temporal, a dimensão temporal, digo, a doação não só em espírito, mas na dimensão aqui temporal é do tempo, né, das coisas carnais, das coisas do mundo. Né? Somos espírito e em Deus, né, porque somos uma centelha do espírito criador, que é o Espírito de Deus, né? Somos em Deus, somos eternos. Né? Somos eternos, nós estamos vivendo no tempo, né? Inseridos no tempo. Eu nasci no dia 4 de agosto de 1980 e vou morrer no dia tal de 2000, não sei o quê. Então eu habito no tempo, porém eu me torno eterno no Criador. A doação física total seria falsa se não fosse sinal e fruto da doação pessoal total, na qual toda pessoa, mesmo na sua dimensão temporal, está presente. 2 pontos. Se a pessoa se reservasse alguma coisa, o egoísmo, se eu quisesse ter alguma reserva sobre o casamento, ou seja, eu não vou me doar totalmente, eu vou guardar alguma coisa para mim, né? Ou a possibilidade, se ela se reservasse alguma coisa, ou a possibilidade de decidir de modo diferente para o futuro, né? Ou seja, eu vou entrar agora, vou casar agora, vou ver. No decorrer do caminho, vou ver se eu continuo com isso aqui ou se eu paro ali adiante. Né? Só por isso já não se doaria totalmente. Ou seja, o casamento ele só é fim em si mesmo, né? Na medida em que o casal, homem e mulher, se doam por inteiro, segundo a vontade de Deus. E isso a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? na sequência. Então, o matrimônio. O que é o matrimônio? Né? O lugar único que torna possível esta doação segundo a sua verdade total é o matrimônio. Ou seja, o pacto de amor conjugal ou escolha consciente e livre. Escolha consciente e livre.
pacto de amor conjugal, ou escolha consciente e livre, ou seja, por isso que existe aquela pergunta, né? No casamento católico, existe aquelas 3 perguntas, né? Se, se, se é para toda a vida, se é de livre e espontânea vontade e se estão abertos à vida. Tá? O segundo sim é de livre e espontânea vontade o que fazeis? Sim, ou seja, não tem ninguém pressionando, não há pressão de A ou de B, né, de indivíduo algum, ou seja, eu estou nesse matrimônio porque eu quero, porque é de livre e espontânea vontade. Então o segundo sim é o sim da espontaneidade. Né? Escolha consciente e livre, com a qual homem e mulher recebem a comunidade íntima de vida e de amor, querida pelo próprio Deus. E que só a esta luz se manifesta o seu verdadeiro significado. Né? Ou seja, a luz de Deus. Né? Que só a esta luz manifesta o seu verdadeiro significado. Né? A racionalidade, a consciência livre, né, de encontro no matrimônio com uma mulher, ou a mulher com um homem, né, sim, querida por Deus, né, só esta luz, a luz da consciência livre, o pacto conjugal, né, manifesta o seu verdadeiro significado. A instituição matrimonial não é uma ingerência indevida da sociedade. Ou seja, o casamento ele não é algo que se possa ingerência indevida da sociedade ou da autoridade, nem imposição extrínseca de uma forma, né? Não é algo que alguém decidiu pelos dois, pelo casal. Não é algo que se possa ter decidido, né? Mas uma exigência interior do pacto de amor conjugal que publicamente se afirma como único e exclusivo. Para que seja vivida assim a plena fidelidade ao desígnio de Deus Criador. Não é nem fidelidade ao parceiro. Não é nem fidelidade à parceira, olha só. Para que seja vivida assim a plena fidelidade ao desígnio de Deus Criador. Ou seja, aquele que quer, tem um pastor, o pastor Cláudio Duarte, diz, né? Aquele que quer ser feliz não casa. Ele não casa para ser feliz, ele casa para fazer o outro feliz. É uma doação, um sacramento de serviço, de servir ao outro, né? Para que seja vivida assim a plena fidelidade ao desígnio de Deus Criador. Eu me dou para o outro e ao doar-me para o outro, para a outra, né? Eu, da forma correta, da forma como Deus quis, né? Eu agrado assim ao Criador, ao desígnio, à plena fidelidade ao desígnio de Deus Criador. Se eu fizer aquilo que seja agradável a Deus, eu vou ter um matrimônio feliz. Longe de mortificar a liberdade da pessoa, não é isso. Eu vou me sacrificar porque eu vou, né, me martirizar, não é isso. É uma doação de verdade, de coração, né, por amor ao ser amado e por amor ao Criador em primeiro lugar. Afinal de contas, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu amo a minha esposa, eu amo o meu marido em Cristo, em Deus. Porque eu amo a Deus, eu sou capaz de amar, e aí eu bebo dessa fonte, eu bebo da fonte divina para poder assim dar o meu amor e me doar ao meu cônjuge. Longe de mortificar a liberdade da pessoa, essa fidelidade põe-na em segurança. Então, ao invés de eu tratar isso como um sacrifício mortal, né, como algo assim, acabou minha vida, não, pelo contrário. Essa doação de coração me coloca em segurança em relação ao subjetivismo e relativismo. Né? Fala participante da sabedoria criadora. Ou seja, ao me doar ao meu marido, ao me doar à minha esposa, ao me doar ao meu cônjuge, eu não estou me sacrificando por nada. Muito pelo contrário. Eu estou sendo agradável a Deus, eu estou agradando ao Criador, né? E sendo participante da sua sabedoria. E essa forma
de doar-se ao cônjuge, ela tem benefícios muito, muito, muito importantes para a vida conjugal em si, que nós vamos ver depois aqui adiante, né? Aos filhos e à sociedade como um todo. Né? Ela se expande. A doação, a família bem construída, bem fundada, bem fundamentada, ela tem reflexos na sociedade como um todo. Esse assunto é seríssimo. Esse assunto é muito sério. E aí a questão do sacrifício, né? Mais adiante na encíclica, né? Os esposos são, portanto, esposos eu procurei no dicionário, tá? Esposos, não. O plural de esposo é esposos. Tá? Os esposos são, portanto, para a igreja, o chamamento permanente daquilo que aconteceu sobre a cruz. Olha só. Os esposos são, portanto, para a igreja, o chamamento permanente daquilo que aconteceu sobre a cruz. São um para o outro e para os filhos, testemunhas da salvação da qual os sacramentos faz participar. No momento em que eu me entrego de corpo e alma ao meu cônjuge, eu me dou, eu como marido, eu como homem. Agora, nosso canal é voltado para homens. Mas eventualmente pode ser que alguma esposa assista, né? Alguma mulher assista. Então é importante, preste atenção nisso aqui. É por isso que lá na carta de São Paulo aos Efésios, a gente acha aquela passagem maravilhosa, né? Mulheres, sede submissas aos seus maridos, né? E aí depois, do 1 ou 2 versículos para baixo, ele diz assim: homens, deem as suas vidas, amem as suas esposas e deem a sua vida por elas. Ou seja, não é só o amor, é a entrega total, o sacrifício. E esse sacrifício não visto como algo penoso, como foi dito antes ali, mas como visto como eu me entrego pela minha esposa, eu me entrego para a minha família, eu me entrego para os meus filhos. E aí, papel do homem, entregar-se, né, na visão isso lendo a escritura fica muito claro, na visão da igreja, na visão de Cristo, Deus, né, vai haver o segundo retorno de Cristo, nós aguardamos a segunda vinda do Cristo, a vinda gloriosa de Cristo, né? A igreja é o corpo místico de Cristo, é a noiva. E a noiva está se preparando para o retorno do noivo, que é o Cristo. E haverá, nós esperamos por isso, haverá um banquete, as núpcias, onde alguns participarão. A igreja viva, a própria igreja, participará do banquete. Né? É por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos participar, mesmo que nós não sejamos merecedores. A gente clama pela misericórdia divina para que nós possamos estar lá, presentes, no dia do grande banquete. Né? Como que um marido se prepara para o banquete? Né? Como que um marido se prepara para o banquete? Doando-se por inteiro a sua esposa, dando a vida, dando a própria vida para a sua esposa, não martirizando-se, mas dando a sua própria vida. Assim como Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, deu a sua vida pela sua igreja. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa grande ideia. Né? Maridos, deem a sua vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a vida pela sua igreja, pelo seu corpo místico. Né? Os esposos são, portanto, para a igreja o chamamento permanente daquilo que aconteceu sobre a cruz. São um para o outro e para os filhos testemunha da salvação da qual os sacramentos faz participar. Então, o sacramento do matrimônio é doação total e entrega, tal qual nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós na cruz. Deste acontecimento de salvação, o matrimônio, como cada sacramento, é memorial, atualização e profecia. Então, a cada matrimônio, nós nos recordamos, né, deste feito, dessa entrega que Cristo fez por nós, mesmo nós não sendo merecedores. Né? Enquanto memorial, o sacramento dá-lhes a graça e o dever de recordar as grandes obras de Deus e de as testemunhar aos filhos. Enquanto atualização, dá-lhes a graça e o dever de realizar no presente
um para o outro e para com os filhos. As exigências de um amor que perdoa e que redime. Olha só que importante isso. Enquanto profecia, dá-lhes a graça e o dever de viver e testemunhar a esperança do futuro encontro com Cristo. Então é exatamente isso que nós estamos falando. Então eu tenho o memorial, foi o que Cristo fez por nós, a atualização no dia a dia, né, no dia a dia, no convívio com os filhos, com a própria esposa, com o esposo, né, do sacrifício de Cristo, e a profecia, ou seja, no momento em que eu vivo por completo uma vida entregue à família, à esposa, aos filhos, eu me preparo para o grande banquete, que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Cara, isso é sensacional, isso é fantástico, cara. Isso é fantástico, isso é louco demais, isso é muito bom. E aí entra um ponto que a gente foi citado antes ali, né? A questão da virgindade. Pais, agora eu me dirijo especialmente aos pais e pais de menino. Pais e pai de menino. Eu me incluo nessa. Assim, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, no momento em que eu estou me dirigindo a você que é pai, no momento em que eu estou falando isso em voz alta, eu também estou falando para mim mesmo. Porque eu tenho um filho de 8 anos hoje, o Heitor tem 8 anos, né? E é menino e ele será um futuro marido. Um dia ele vai começar a namorar. E a importância da virgindade. Na virgindade, o homem está, inclusive, corporalmente em atitude de espera. Olha só, olha a importância disso aqui. Encíclica Familiaris Consortio, São João Paulo II, 1981. Na virgindade, o homem está, inclusive, corporalmente, não só espiritualmente, corporalmente, em atitude de espera pelas núpcias escatológicas de Cristo com a igreja. O que é a núpcia escatológica? Escatologia é o que se refere ao fim dos tempos. Né? As núpcias escatológicas, ou seja, as núpcias que acontecerão no fim dos tempos, na segunda vinda de Cristo. Então a virgindade do homem na espera do encontro com a sua esposa, não é nada, com a esposa. De novo, a virgindade do homem na espera do encontro com a sua futura esposa após as núpcias, após o sacramento do matrimônio, comparam-se com a espera que hoje Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, tem com o encontro do seu corpo místico, com o encontro da sua noiva, que é a própria igreja. Cara, isso é sensacional. Então, se a gente conseguir transmitir isso para os nossos filhos, não tem motivo nenhum para eles saírem fazendo sexo com as suas namoradas agora, antes de casar. Se a gente conseguir incutir isso na cabeça das crianças, dos nossos meninos e das nossas meninas também, tá? Porque o canal para nós é de formação e informação de homens. Porém, é importante que nós tenhamos também essa consciência do trato com as nossas meninas e a importância do papel da esposa. A esposa cristã, a esposa que ora pelo seu marido, a esposa que esfola os joelhos pelo seu marido e pelos seus filhos. Para que eles tenham Mas quem conduz isso tudo, quem conduz a família é o esposo, é o marido. Quem conduz o sacerdote da casa é o homem, marido. Cara, isso é fantástico. Na virgindade, o homem está, inclusive, corporalmente em atitude de espera pelas núpcias escatológicas de Cristo com a igreja, dando-se integralmente à igreja na esperança de que Cristo se lhe doe na plena verdade da vida eterna. Ou seja, atuando dessa forma, eu espero que um dia Cristo, né, me permita participar da vida eterna, né, nas núpcias. A pessoa virgem antecipa assim, na sua carne, o mundo novo da sua ressurreição futura. Olha só, a pessoa virgem antecipa assim, na sua carne, a espera, né, o mundo novo da sua ressurreição futura, ou seja, no dia do retorno de Cristo, né, mesmo que nós já tenhamos partido daqui desse mundo, nós estaremos lá. Se nós soubermos o que nos compete fazer aqui na Terra, de uma forma que seja agradável a Deus. Isso é sensacional. Por força desse testemunho, a virgindade mantém viva na igreja a consciência do mistério do matrimônio
e defende-o de todo o desvio e de todo o empobrecimento. Ou seja, nós incentivando nossos filhos a casarem-se virgens e incentivando, promovendo esse testemunho do nosso filho, da nossa filha, no casamento virgem, né? Nós vamos manter vivos na igreja a consciência do mistério do matrimônio. Porque o matrimônio ele é uma coisa muito séria, né? E é na fase do namoro que a gente tem que conversar a respeito disso, né? Enfim, vai ter tempo para a gente... Né? Inclusive eu puxei, eu sapequei aqui, ó, tem o 39 aqui, ó, o número 39 ali. Eu puxei, aliás, a encíclica Familiaris Consortio de São João Paulo II, ela é cheia de notas de rodapé. Isso é uma coisa boa. Cheia de citações bíblicas de outras encíclicas e outras bulas papais, enfim, tem um monte de citações. Isso é bom, isso é muito bom. Porque não é uma encíclica feita, tirada da cabeça do João Paulo II, né? Do Karol Wojtyła, que era o homem, né? Antes de ser ungido Papa, né? Não foi tirado da cabeça do homem lá, do cara, de quem escreveu. Foi muito bem embasada essa encíclica. Então aí, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, no versículo 30, um pouquinho antes disso, é interessante, um pouquinho antes, eu já falei isso num vídeo no passado que está aqui no canal, um dos vídeos anteriores aqui. Não é bom para que o homem tenha mulher, né? Conheça a mulher. Né? Então, é aquela história. Se é solteiro, não casa. Não casa. Agora, se casou, não separa. Mantém, tá lá. Mateus 19, versículo 10, se eu não me engano. Tá uma treta, tá uma conversa ali. Cristo com os discípulos. E aqui diz, na ressurreição, ou seja, no dia da ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres terão maridos. Mas serão como os anjos de Deus no céu. Ou seja, o matrimônio, o sacramento do matrimônio serve única e exclusivamente para que homens e mulheres possam se desenvolver como espíritos e agradáveis e levarem uma vida agradável a Deus. Na medida em que disseram sim, eu aceito viver uma vida nessas condições, Deus unge o casal e diz, olha, a partir de agora vocês têm essas e essas obrigações, esse modelo de vida, estilo de vida, e se forem bem-sucedidos, um dia eu vos encontro no céu. Essa é a ideia. Essa é a ideia. O sacramento do matrimônio, a vida conjugal, a vida matrimonial serve para o desenvolvimento pessoal de homens e mulheres até que a morte os separe. Com relação às mulheres, ao criar o homem, varão, e a mulher, Deus dá a dignidade pessoal de igual modo ao homem e à mulher. A questão da mulher, né? Que a gente tem um mundo assim, a questão do feminismo, a questão da diversidade, não sei o quê. Em primeiro lugar, não existe diversidade, existe homem e mulher. Ponto final. Tá? Aqui não tem esse negócio de homem com homem, mulher com mulher. No dia que nós fizemos o curso de noivos, o padre que ministrou para nós a palestra do curso de noivos, ele disse, se pudesse homem com homem, seria Adão e Ivo. O padre disse isso para nós na época. Seria Adão e Ivo, não Adão e Eva. É homem e mulher. Deus criou dessa forma. E que assim seja feito. Ao criar o homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de igual modo ao homem e à mulher, enriquecendo-os dos direitos inalienáveis e das responsabilidades que são próprias da pessoa humana. Ok. Deus manifesta ainda, na forma mais elevada possível, a dignidade da mulher, a assumir ele mesmo a carne humana da Virgem Maria. Gente, a gente ouve falar por aí em empoderamento feminino. Não houve e nem haverá no mundo mulher mais empoderada do que a Nossa Senhora, Virgem Maria. Não houve e nem haverá.
Eu escutei um padre falando numa homilia esses dias. O padre diz assim: por mais que você tente honrar a Nossa Senhora, você não vai conseguir nenhum milésimo do que Deus, o próprio Deus, honrou a partir do momento que ele a escolheu como sua própria mãe. Deus é o único ser no mundo que pôde escolher a sua própria mãe. E assim ele escolheu a Virgem Maria. Cara, isso é sensacional. Então não tem ser no mundo que dignifique mais a mulher do que o próprio Deus. O próprio Cristo, quando desceu, olha aqui, ó, ao assumir ele mesmo a carne humana da Virgem Maria, que a igreja honra como mãe de Deus, chamando-a a nova Eva. Ou seja, a possibilidade da renovação do ser humano em Cristo, a partir do momento que ela deu sim para Deus, na vinda do anjo, né? Propondo-a como modelo da mulher redimida. Modelo da mulher redimida. Aí eu te pergunto, se tem alguma mulher assistindo esse vídeo, eu te pergunto, você tem um modelo de mulher? Modelo de mulher. Quem você modela como mulher? Como assim? Nunca pensou nisso? E aqui já vai a pergunta para os homens também. Você que é homem. Quem você tem por modelo de homem? Eu tenho meu modelo de homem. Eu tenho. Né? Mas eu não vou responder aqui agora. Vou ter um vídeo, uma oportunidade que eu vou poder falar a respeito disso. Não quero me estender sobre isso agora. Ter um modelo de homem, um modelo de mulher, ter um modelo. Então, Deus escolheu a Virgem Maria para servir como modelo de mulher redimida. O delicado respeito de Jesus para com as mulheres a quem chamou ao seu séquito e amizade, séquito é quem anda junto, né, os seus seguidores, sua companhia, né? Ao seu séquito e amizade, a aparição da manhã da Páscoa. Gente, quem foi a primeira pessoa que viu Cristo depois de ressuscitado? Foi Maria Madalena. Foi uma mulher. Né? Os apóstolos, o Pedro e o João, correram para ver, mas já tinha ressuscitado. O túmulo vazio. Mas quem viu, quem encontrou, a primeira pessoa que encontrou Cristo depois de ressuscitado foi uma mulher, gente. Foi Maria Madalena. Sabe? Esse cara fala assim, empoderamento feminino. Gente, as mulheres cristãs são as mulheres mais empoderadas de todas. Elas já são empoderadas na medida... Eu estou usando a palavra empoderada porque essa bobagem, não existe negócio de empoderamento feminino. Mas na medida em que Cristo, que o próprio Deus, né, escolheu uma mulher, escolheu a maior de todas, Nossa Senhora, Virgem Santíssima, né? A aparição da manhã de Páscoa a uma mulher antes que aos seus discípulos. A missão confiada às mulheres de levar a boa nova da ressurreição aos apóstolos. São tudo sinais que confirmam a especial estima de Jesus para com a mulher. Dirá o apóstolo Paulo, porque todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem ou mulher, pois todos vós sois um em Cristo. O nome disso é igualdade. Igualdade. Cristo tornou a todos nós iguais. Iguais. Perante Deus, perante o Pai. Então Deus é o sujeito que mais trabalhou pela questão da igualdade. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Foi aquele que mais trabalhou pela igualdade entre homens e mulheres. Porém, existe uma questão, existe uma diferença. A igreja, com o devido respeito pela vocação diversa, presta atenção, a igreja, com o devido respeito pela vocação diversa do homem e da mulher, vocação diversa, ou seja, diferente, cada um com a sua vocação, o homem e a mulher. A igreja, com o devido respeito pela vocação diversa do homem e da mulher, deve promover, na medida do possível também na sua vida, a igualdade deles quanto a direitos e dignidades. Apesar de eu saber que homens e mulheres têm vocações diferentes, eles devem ter, eu vou lutar, a minha igreja vai lutar pela igualdade de direitos e de dignidades. E isto para o bem de todos, da família, da igreja
e da sociedade. Então, ok, então não venha com esse negócio de igualdade. Tá? A igreja é a instituição que mais luta pela igualdade no mundo. Tem uma turma de barba aí, né? E vocês sabem bem o que faz com as mulheres por aí. É evidente, porém, que isto não significa para a mulher a renúncia à sua feminilidade, nem a imitação do caráter masculino, gente, mas a plenitude da verdadeira humanidade feminil, tal como se deve exprimir no seu agir, quer na família, quer fora dela, sem contudo esquecer, neste campo, a variedade dos costumes das culturas. Ó, é como o Papa está dizendo assim, ó. Eu sei que tem uma turma aí que tem uns costumes meio diferentes. Né? Ele está dizendo, aqui ele faz aquela ressalva na última frase, né? No finzinho do parágrafo, ele faz aquela, não, sem contudo esquecer, neste campo, a variedade dos costumes das culturas. Eu sei que tem costumes culturas por aí que desrespeitam as mulheres. Porém, a mulher não deve renunciar à sua feminilidade. Aí entra a questão, né, que a gente fala do feminino, né, a delicadeza, a suavidade, os gestos, né, nem a renúncia à sua feminilidade, nem a imitação do caráter masculino. Mulheres são mulheres, homens são homens, cada um com o seu papel, cada um com a sua vocação. Está escrito. Está escrito. Com a criação do homem e da mulher, virtudes, gente, olha só, virtudes. Com a criação do homem e da mulher, a sua imagem e semelhança. Essa parte, para mim, é uma das mais bonitas da encíclica. Apesar de eu ter retirado só um simples excerto do texto todo, é um trecho que eu convido você a ler, eu convido você a ler a encíclica toda. Uma encíclica muito bonita e muito bem escrita. Tá? Com a criação do homem e da mulher, a sua imagem e semelhança, Deus coroa e leva à perfeição a obra de suas mãos. Então, Deus criou, naqueles 6 primeiros dias, né? Deus criou o mundo, né? E as águas, pairavam sobre as águas, o Espírito Santo de Deus e tal. Aí criou os firmamentos, criou não sei o que, ele foi indo, criou a terra, taraná, criou os vegetais, os animais marinhos e tal, foi indo. E aí, no último dia, no 6º dia, o último dia ele descansou, mas no 6º dia, Deus coroa e leva à perfeição a obra de suas mãos. Ou seja, Deus criou tudo e a coroa da criação foi o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. No 6º dia ele criou o homem, a ressalva, né? A palavra de Deus diz que no 6º dia Deus criou o homem do barro, soprou-lhe nas narinas. Dias depois, ele adormeceu o Adão, né, e retirou das suas costelas, e da costela de Adão ele fez a mulher. Até nesse sentido, eu convido vocês a... Tem um vídeo sensacional, do Fernando Melo, o canal dele, Fernando Melo Cristianismo, não é o Comunicação e Política, é o Fernando Melo Cristianismo, onde ele faz uma análise, não é no Comunicação e Política, é no Comunicação e Política, onde ele faz nas aulas gratuitas da Escola de Conservadorismo, né? Ele faz uma análise do livro do Chesterton. Não, do Lewis. Eu tô pegando de improviso, né? É a Anatomia de um Luto, do C.S. Lewis. Anatomia de um Luto, do C.S. Lewis. Fernando Melo faz uma análise. A anatomia de um luto é quando C.S. Lewis perdeu sua esposa e ele escreve um livro após todo o luto que ele viveu após a perda da sua esposa amada. Tem toda uma história, não vou adentrar aqui. Vai lá no vídeo do
Fernando Mello, do Comunicação e Política, A Anatomia de um Luto, a análise desse livro, ele fala justamente sobre a imperfeição. No momento em que Deus criou, uma das análises que o C.S. Lewis faz, não é do Chesterton, é do C.S. Lewis. No momento em que Deus criou o homem, ele criou o homem um ser completo. Ele se comunicava diretamente com Deus, ele era completo. Ele era sozinho, ele era completo. Na medida em que Deus retira do Adão uma costela, e da costela do Adão ele produz, ele constrói, ele cria a mulher, ele torna o Adão não mais um ser completo, mas um ser incompleto. E na medida em que há o matrimônio, o par, o Adão e a Eva, eles juntos se complementam. Daí vem, tu é osso dos meus ossos, tu é osso dos meus ossos, tu és carne da minha carne. Ou seja, no momento em que há a comunhão matrimonial, eles se tornam uma só carne. Ele chama-os a uma participação especial do seu amor e do seu poder criador de pai. De criador e de pai. Olha só, cara. Isso é sensacional. Com a criação do homem e da mulher, a sua imagem e semelhança, Deus coroa e leva à perfeição a obra de suas mãos. Ele chama-os, ou seja, Deus chama o casal a uma participação especial do seu amor e do seu poder de criador e de pai, mediante uma cooperação livre e responsável deles na transmissão do dom da vida humana. Deus, aí a palavra do livro do Gênesis, Deus abençoou-os e disse-lhes, crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Gente, o que o São João Paulo II está dizendo aqui? Que na medida em que Deus nos chama a vocação do matrimônio, ele convida o casal a serem coparticipantes da obra da criação de Deus, que é por si a coroa da criação do mundo. Ele chama-os a uma participação especial do seu amor, ou seja, porque foi com amor que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e do seu poder de criador e de pai. Ou seja, a partir do matrimônio, da união matrimonial, frutífera, fecunda, eu gero vida, ou seja, é uma coparticipação na criação da vida. Eu não posso gerar vida se eu não tenho homem e mulher capazes de gerar vida. Entendeu? É uma coparticipação do casal. E de pai, ou seja, a partir do momento que eu gerei uma vida, eu sou copartícipe do papel de pai, assim como Deus é meu pai e é pai de todos nós, eu sou o pai da criança que foi gerada. Isso é demais. Isso é lindo demais, cara. Isso é lindo demais. Mediante uma cooperação livre e responsável deles na transmissão do dom da vida humana. Sejam abertos à vida. Abram-se à vida. Sejam abertos à vida. Não tem coisa mais linda no mundo do que ser aberto à vida. Um casal aberto à vida. Gente, é demais. É demais. Eu sou... E aí entra a tal da porcaria da contracepção. Né? A opinião da igreja. Por tudo isto. Porque a encíclica segue. Então leia a encíclica Familiares Consortio do Papa, do São João Paulo II. Por tudo isso, a igreja condena como ofensa grave a dignidade humana e a justiça todas aquelas atividades dos governos ou de outras autoridades públicas que tentam limitar, por qualquer modo, a liberdade dos cônjuges na decisão sobre os filhos. Não tem governo, não tem legislação, não tem porcaria nenhuma que deva se deter, que faça deter a autoridade do casal, no sentido de ter filhos ou não. Se eu quiser, eu vou ter quantos filhos eu quiser. Marido e mulher, obviamente. Esposo e esposa. Esposos. Eles juntos que vão decidir. Não tem autoridade nenhuma que vá meter o bedelho no meu casamento. Consequentemente, qualquer violência exercitada por tais autoridades em favor da contracepção, qualquer violência exercitada, coação, né, em favor da contracepção
e até da esterilização e do aborto procurado. Recentemente, o governo federal sancionou um projeto que era do governo anterior, né? Bolsonaro, os deputados lá na época do governo Bolsonaro passaram e foi sancionado agora no governo Lula. Vasectomia, sem o consentimento do cônjuge. Isso é uma violência, do poder público contra a família. A incitação, né? A incitação de um governo sobre a família. Aborto procurado. É absolutamente de condenar e rejeitar com firmeza. Ou seja, a igreja é contra mesmo. E eu a rejeito por completo, com toda a veemência possível. Do mesmo modo, é de se reprovar como gravemente injusto. Olha só, o fato de nas relações internacionais a ajuda econômica concedida para a promoção dos povos ser condicionada a programas de contracepção. Olha que coisa, gente. Países pobres, países do terceiro mundo, precisam de ajuda financeira. E aí, países ricos ou instituições financeiras multibilionárias, trilionárias, a gente sabe aí, empresas que têm multinacionais, enfim, bancos, fundações de nível internacional, né, bilionárias, né, ou multimilionárias, chegam para esses países e dizem, olha, eu até te ajudo, eu até te forneço dinheiro, desde que vocês implantem no país de vocês programas de contracepção, esterilização, qual seja a vasectomia, ligadura, né, e aborto procurado. A condição de doação de dinheiro, de ajuda financeira, é a promoção de programas, a implantação de programas naquele país. Isso é um absurdo. E a igreja condena de forma veemente. E aí eu encerro esse vídeo fazendo a seguinte reflexão. E eu com isso, né? E você com isso. Por que eu preciso ver isso aqui? Ou por que é importante para mim? E por que eu estou tocando nesse assunto? Por que autoridade eu tenho? Eu, Cadu, Carlos Eduardo, que autoridade eu tenho para poder falar sobre isso? Porque eu tenho uma lição importante para te passar. Para você e para os seus filhos. Filhos meninos. Preferencialmente meninos. É óbvio que as meninas vão acabar sendo beneficiadas por essa influência que você tem com o seu menino. Se você consegue ser assertivo com o seu menino, obviamente você fez uma boa escolha. Né? E aí, consequentemente, a sua esposa vai fazer o mesmo tipo de orientação com a sua menina, com a sua filha. Qual é a lição que eu aprendi? A duras penas, na medida em que eu sou hoje separado, né? Eu sofro por isso. Tudo isso aqui eu aprendi depois que eu casei. Tudo isso que eu queria que alguém pudesse ter me dito isso, essa palestra, e por isso que eu estou gravando esse vídeo e deixando ele registrado aqui no YouTube. Eu queria que alguém tivesse me dito isso lá quando eu estava solteiro. Eu queria que alguém pudesse ter me ensinado isso aqui, lá quando eu era solteiro. Eu não era nem católico, eu era espírita. A fase do namoro é o momento ideal para o rapaz, futuro marido, conhecer as reais intenções da sua namorada, futura esposa. No momento quando o pai pergunta assim, quais são as suas intenções com a minha filha, hoje, você que é pai de menino, você vai educar o seu menino para que ele, quando for confrontado com essa pergunta, responda: eu quero conhecer a sua filha. Eu quero conhecer, assim como o senhor está me perguntando, quais são as suas intenções, quais são as minhas intenções com a sua filha, igual maneira, eu quero conhecer a sua filha para que eu possa também conhecer as intenções dela para comigo. Conforme o teor dessas intenções, eu não me interesso pela sua filha. Claro, o cara não vai dizer isso assim na lata, né? Tem que ter um certo jogo de cintura, mas a ideia é essa.
A ideia é essa. Conhecendo o casamento profundamente como a gente conhece agora, né, depois de ler a Escritura, depois de ter contato com as homilias, com a Bíblia, com a palavra de Deus, com essas encíclicas que nos esclarecem sobremaneira o papel fundamental do matrimônio, não tem erro. Não tem erro. A gente tem que chegar para as nossas crianças longe de canais de influencers de YouTube, de Instagram e de TikTok e outras redes sociais mais, né, possam aparecer por aí, livrar nossos filhos disso e nós sermos o exemplo deles em casa. Ah, mas eu não levo minha vida assim, a minha esposa não é assim. Se você ainda tem a sua esposa, bota o seu joelho no chão e reza por ela. Eu, apesar de separado, apesar de divorciado, eu ainda rezo pela minha esposa. Eu ainda mantenho, eu não me envolvi com mais ninguém. Eu continuo levando uma vida de virgindade. Eu continuo, estou aqui deixando declarado, né, que eu sei que isso é agradável a Deus, né, até o momento em que Ele me direcionar de alguma outra forma, né, mas a partir do momento que eu aceitei me casar, eu vou continuar casto e entregue somente a ela. Então eu hoje não me envolvo mais com outra mulher, nunca mais me envolvi com outra mulher, a não ser com a minha esposa, né? Minha ex-esposa. Continuo orando por ela. Reze pela sua esposa se você ainda está nesse matrimônio. Converta-se. Esse é o convite. Assista novamente essa live, esse vídeo. Reforce, leia a encíclica Familiares Consortium, São João Paulo II. Reforce as suas intenções para com Deus e exija esse tipo de postura também da sua esposa. Não por você, não pela sua vontade, pelo seu bel prazer, mas porque isso é o correto e agrada a Deus. Esse é o ensinamento maior. Então fica essa live registrada para que a gente possa direcionar bem os nossos filhos, né? A importância da virgindade, a importância do trato cristão do matrimônio, certo? Numa sequência deste vídeo, eu vou gravar sobre uma questão que envolve também a sexualidade no casamento, que será sobre a questão da masturbação. Tá? Numa segunda live, no segundo vídeo, eu vou falar sobre isso. Tá ok? Então é isso. Tá? Deus abençoe a cada um de nós e faça-nos famílias sólidas, felizes e agradáveis a Deus. Tá ok? Te inscreve aí no canal, Forjando Homens, né? Clica no sininho das notificações aí para ficar sabendo quando a gente vai divulgar novos vídeos, né? Siga-nos também no Forjando Homens lá no Instagram, que a gente vai soltar alguns conteúdos aí. A gente está começando, né? Estamos começando a nossa caminhada, recomeçando, né? De uma maneira mais sólida e mais firme, né? E também mais embasada, né? As minhas experiências de vida me trouxeram muitos ensinamentos, né? E o estudo frequente da palavra de Deus também traz muitos e mais ensinamentos. Certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Forjando Homens.